Quando lemos a instrução do Espírito Santo, instrução dada através do apóstolo João na sua primeira carta, nós nos deparamos com o seguinte, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Provar os espíritos. Como nós podemos provar os espíritos? O que é o espírito? O espírito está relacionado a tudo que fala. Por isso o aviso é sobre a palavra. Toda palavra que nós ouvimos precisa de ser provada. Isto diz respeito ao Evangelho e à religião, e a Deus, e as coisas espirituais e invisíveis. Como as coisas do Espírito são invisíveis, nós estamos sujeitos ao erro, se dependermos de nossa sabedoria natural e inteligência carnal. Mas como nós aprendemos e podemos provar os espíritos? Quando alguém está pregando ou falando a respeito de uma religião, de uma igreja, ou da Bíblia e do Evangelho, nós temos que perceber quem está falando. Você tem capacidade ou consegue perceber quem está falando e o que está falando. Um espírito está atuando naquele momento. Aliás, por trás de toda palavra há um espírito. Vamos recordar o que Jesus disse a respeito da palavra? Quando ele disse que nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno? Recordando, sabemos que logo o diabo aparece na palavra para enganar, para instruir erradamente, para destruir a obra de Deus. O mais complicado é que nunca o maligno aparece se revelando como é. Na carta aos Coríntios, Paulo diz que ele se transforma em anjo de luz. Ele parece estar pregando a verdade, pregando o evangelho, mas precisa de ser discernido. E a única maneira é por meio do Espírito Santo. Devemos ir ao Espírito Santo e perguntar ao Espírito a respeito de alguém que está pregando, de alguém que está liderando uma igreja, de uma obra que está sendo feita. O Espírito consegue ver os seus pensamentos e o coração. Ele revela a realidade. Há um dom espiritual chamado discernimento de espíritos. Esse dom, ele é tremendamente útil na igreja, porque através do dom de discernimento do Espírito, nós ficamos sabendo que Espírito está falando nas pessoas. E assim que elas falam, nós percebemos se é o próprio Espírito da pessoa, se é o próprio ego, se é a carne. Nós percebemos se é o Espírito Santo. Portanto, esta é uma ordem, isto é um mandamento. Isto é um mandamento muito claro. Está no imperativo, provai os espíritos. Hoje em dia as pessoas creem em qualquer coisa. Acham que porque o nome de Jesus está envolvido, porque o evangelho está envolvido, porque aparentemente há curas, porque aparentemente há oração e louvor, que tudo é de Deus. A verdade é que devemos provar se o Espírito procede de Deus. Jesus nos ensinou a respeito disto. Ele disse que quem é de Deus fala a palavra de Deus. Portanto, aqui está um tópico muito importante. Quando alguém fala de si mesmo, faz a sua própria obra e fala a sua própria palavra. Ele não fala a palavra de Deus. Ele fala o que ele está pensando. Isto se torna uma interpretação particular. É disto que surgiu todas as divisões, todos os equívocos, todos os enganos, e que
faz com que todos, ou a maioria dos crentes hoje, estejam lutando uns contra os outros, sem amor, sem perdão e sem misericórdia, porque estão firmados cada um na sua igreja particular, como se o Espírito Santo não fosse único, como se Deus não fosse único, se Jesus não fosse único, se a Bíblia não fosse única. Portanto, há algo a pensar sobre isto e a meditar e provar estes espíritos que estão liderando as igrejas. Não é errado provar os espíritos que estão liderando as igrejas. Por quê? Podemos estar sendo liderados pela carne. Podemos estar sendo liderados pelo homem, por nós mesmos, sendo guiados pelos nossos sentimentos, emoções e preferências. Portanto, se somos sérios e sinceros diante de Deus e queremos conhecer a Deus e conhecer a verdade, não sermos somente religiosos nominais que cumprem determinadas tarefas humanas, nós vamos provar os espíritos. Prove o espírito que está pregando para você hoje. Prove o espírito que está falando onde você se reúne. Prove por meio das escrituras. Quem é de Deus fala a palavra de Deus. Jesus também disse que quem fala de si mesmo busca sua própria glória. Hoje, em que o evangelho se tornou um negócio, cumprindo a profecia de Pedro, e a igreja é tocada como empresa, nós precisamos estar muito ligados no Espírito do céu, para provarmos o Espírito que ele nos lidera. Assim, nós vamos ser vencedores. Para isto, lembramos e recordamos as 7 cartas no Apocalipse. No final das cartas está escrito assim: ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas como ouvir o que o Espírito diz à igreja, se não sabemos discernir o Espírito? Ou se nas igrejas hoje, o Espírito não mais fala de maneira clara e definida? Ou como está escrito nas Escrituras: tocai a trombeta em Sião. Tocar a trombeta é falar por meio do Espírito, para avisar, para exortar e ensinar o povo a respeito do reino do céu e das coisas de Deus. Note que há muito desapareceu a doutrina do reino de Deus, do poder de Deus, do governo de Deus, da direção do Espírito, da revelação do Espírito. Na realidade, o ministério do Espírito desapareceu do meio cristão. O que há são ministérios humanos, carnais e particulares, cada um fazendo o que quer, falando o que quer e dizendo o que bem quer. Assim, nós podemos ser vítimas de uma fé cega, de uma fé sem entendimento, de uma fé sem provas consistentes, provas que são tiradas por meio da própria Bíblia e do Espírito Santo. Portanto, veja que nós não podemos dar crédito a qualquer espírito. Guarde isso. Você deu crédito a algum espírito que não seja o Espírito Santo? Você dá crédito a coisas aparentes e que nada tem a ver com o reino, com a glória e o poder do Deus de Israel, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho da verdade que transforma o velho homem numa nova criatura? Portanto, guarde esses 2 avisos. O primeiro, não deis crédito a qualquer espírito. Não somos obrigados a crer em tudo e em todas as coisas que os homens dizem a respeito de Deus, da igreja e do Espírito. Precisamos nos voltar interiormente ao Espírito Santo que está em nosso espírito e, assim, provar os espíritos para perceber se os espíritos provêm de Deus. Lembre-se, há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito Santo, uma só fé. Há um único Deus que deve estar em todos, por meio de todos e que é para todos. Louvado seja Jesus.